Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou trabalhar um pouco com vocês com expressões algébricas. Nós temos poucos vídeos no canal aqui sobre isso. É uma área que, enfim, eu ainda tô gravando alguns, tô começando, né? É uma área que é um pouco mais avançada, de algum modo. Então, no geral, quando a gente pensa em desenho geométrico, a gente inicia com construção de polígonos regulares, com lugares geométricos, com construção de triângulos, né? Bastante triângulos, sevianas e pontos notáveis e afins. Mas também tem uma parte interessante que é de expressões algébricas, né? Que vai juntar um pouco aí de uma parte da álgebra com a parte da geometria, de construção e afins. E aí eu tô gravando alguns vídeos para vocês para ir dando uma pincelada, mas pretendo aí me aprofundar mais nisso aqui. Então vamos lá, nosso objetivo é construir um segmento X de modo que a medida desse segmento seja A ao quadrado sobre B. E A e B são dados. O que é muito comum, né? Você chegou aqui, nunca viu nenhum exercício desse tipo. Você viu que tem o A e o B aqui, você vai pegar a sua régua, você vai medir, e aí você vai calcular essa expressão, né? Acontece que, percebe que isso, obviamente, vai também em precisão, porque o nosso processo de medição já é impreciso, e muitas vezes, quando a gente pensa em desenho geométrico, de um modo mais clássico, muitas vezes a gente nem usa régua, esqueci o nome. Mas, enfim, a gente não usa régua com medida, né? A gente só usa uma régua para poder traçar linhas retas. A gente não usa para medir. Então, a unidade, ela vai variar de problema para problema. Então, a ideia aqui é que a gente use nosso conhecimento geométrico para, a partir disso, construir um segmento que vai ter essa medida. E aí, sem saber que medidas são essas, sem calcular nada. O que eu vou fazer a priori? Eu vou olhar para essa expressão e eu vou tentar transformar ela em duas frações, né? Então, aqui, x igual a ao quadrado sobre b, certo? Eu posso escrever esse a ao quadrado como sendo a vezes a sobre b, certo? Lembra que uma potência quer dizer, nesse caso, o a vezes ele mesmo, né? Então, duas vezes no caso. Agora, eu vou levar um desses a's para o outro lado, dividir os dois lados por a, basicamente. X sobre a igual a sobre b, né? Como aqui a nossa incógnita é o x, eu vou utilizar uma ferramenta que eu já gravei aqui vídeo no canal de outras construções com ela, que é a quarta proporcional. E a ideia da quarta proporcional, eu vou deixar esse x embaixo. E aí é fácil, né? Se eu inverto uma fração, basta que eu inverta outra. Então, a sobre x vai ser igual a b sobre a. E aí, basicamente, então, b sobre a igual a sobre x. O que é isso daqui, né? Então, nossa, você manipulou um monte de coisa, com qual intenção, qual que é o seu objetivo? Isso daqui é basicamente a quarta proporcional. Nesse caso, de B para A, assim como de A para X, né? Então, só escrever ao invés de barrinha, usei o símbolo aqui também de divisão, né? Duas bolinhas. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente utiliza a quarta proporcional para ficar construindo medidas. E o que consiste essa quarta proporcional, gente? Eu não vou construir aqui, eu vou só te mostrar, basicamente, tá? Mas uso o teorema de Tales, E eu já gravei aqui vídeo para vocês que vai trabalhar, não sobre o teorema em si, mas a aplicação do teorema, né? Então, se eu olhar para isso daqui e eu traçar um segmento aqui, B, A, até aqui, um outro A até aqui, necessariamente esse daqui vai ser X. E aí, eu teria que ter prolongado um pouco mais, calma aí. Ixi, não vai dar certo. Deixa eu só fazer uma alteração aqui do ângulo, porque ficou muito, não coube no espaço. Mas é basicamente utilizar o teorema de Tales para realizar essa construção, né? Para poder pensar sobre esse problema aqui que a gente tem. Então, nesse caso, por exemplo, aqui eu tenho BA, então é tipo B tá para A, assim como o A tá para X. Né? Lembra do teorema de Tales, que vai falar um pouco sobre isso? Sobre essa relação entre retas paralelas. Então, essa daqui é a paralela e essa paralela, cortadas por retas transversais. Então, o que vai acontecer, ó, que quando eu olho para essas retas paralelas aqui, nesse caso, essa e essas são retas paralelas, então eu posso falar, então, que esse ângulo vai ser congruente a esse. Eu tenho, nesse caso, que essas retas aqui são as retas transversais, né?
transversais a essas outras duas. Então, aqui a gente tem basicamente teoremas de Tales, por isso que eu decidi manipular para poder parecer duas razões. E aí, agora eu vou fazer a construção com vocês. Para começar, eu vou iniciar com essa reta aqui, uma reta qualquer. E aí, eu vou vir agora transportando as medidas. Então, eu vou nomear os pontos só para a gente poder conversar melhor, tá bom? Então, eu vou chamar aqui esses pontos de C, D, E, F, G. Então, eu vou determinar aqui o ponto C. Para encontrar o ponto D, eu vou pegar, então, a medida de B. Nesse caso, tá aqui. E aí, você vai tudo transportar, né? Então, com o seu compasso, transporta as medidas. Agora, eu vou transportar a outra medida em A. Venho aqui. Transporto. Então, basicamente, eu acabei de encontrar o ponto D, acabei de encontrar o ponto E. Esse ângulo aqui, né, que tá formado entre as duas retas transversais, ele tanto faz. Então, você pode fazer ele muito aberto, pode fazer muito fechado. Enfim, eu vou fazer mais fechado aqui para que eu tenha mais espaço. Mas tanto faz, tá? Esse ângulo aqui indifere. O que vai importar pra gente? Vai ser a gente transportar essas medidas corretas, né? Então, agora, eu vou de novo pegar aqui a medida de A. Ó, já estava aqui já no meu compasso, peguei a medida de A, marquei. Pronto, acabei de encontrar o ponto F. Então, o que eu tenho? Eu já tenho aqui as duas retas transversais, eu já tenho uma das retas que é a reta paralela, aqui. E aí, agora, para poder encontrar o ponto G, então, eu preciso construir uma paralela a DF passando por E. E aí, a intersecção dessa reta com essa outra reta CF vai ser o nosso ponto G. E aí, o segmento FG vai ter a medida solicitada no enunciado. Então, isso daqui é uma aplicação do teorema de Tales, né? Vou até escrever aqui. Que é uma aplicação do teorema de Tales, né? Então, vamos lá. Então, agora o que eu vou fazer vai ser construir essa reta paralela. Para isso, cadê meu compasso aqui? Eu vou transportar, né, o ângulo. Eu posso construir paralela de muitos modos. Eu vou utilizar com transporte de ângulo. Desculpa, eu vou usar o de cima. Então, aqui, esse transporte de ângulo, né? Que é isso, se essas retas, elas são paralelas entre si, quer dizer que tanto esse ângulo aqui vai ser o mesmo, quanto esses ângulos aqui terão o mesmo. Então, eu vou usar essa informação para poder realizar essa construção. O ruim é com medidas pequenininhas, que é difícil. Mas a gente consegue. Pronto, então, o que eu tô fazendo aqui é apenas um transporte de ângulo. E aí, agora, eu tenho que essa reta aqui é paralela a essa reta, esse ponto aqui é o ponto G. E aí, eu tenho, então, que essa medida FG vai ser a medida X. Então, a solução do nosso problema vai ser aqui a medida FG. Né? Não faz muito sentido o trabalho pensar em quantidade de soluções aqui, porque é uma medida, né? Enfim, mas é isso. Usando isso, essa reta, essa vai ter um ponto G, mas enfim, não tem muito a se explorar sobre quantidade de soluções. Mas a ideia aqui é que a gente trabalhe um pouco, né? Com olhar para uma coisa que a gente só vê na álgebra, só dá significado na álgebra, aí de repente a gente consiga olhar para isso de um outro modo, né? Então, que é usar o teorema de Tales para poder realizar a construção. Então, é o que a gente chama aqui, né, de expressões algébricas, né? É uma parte bem interessante do desenho geométrico aí, que dá para resolver diversos problemas. Então, isso daqui é bem interessante para a gente ir investigando, expandindo. Eu pretendo aí levar alguns outros vídeos para vocês. E aí, curtiram? Espero que sim. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?